Meninas são tão mulheres e confusões. Para pelos, boca e cabelo. Boa noite, pessoal. Simbora. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tratamento da cólica. Beleza? Técnicas de tratamento para cólica da terapia manual avançada pediátrica lá do TEMAP. Então, se você tem algum colega fisioterapeuta que quer entrar nesse mundo pediátrico, já trabalha nesse mundo pediátrico, encaminhe essa live para ele. Ou se você é mãe, se você é pai, se você conhece alguém que tem um bebê que sofre com cólica, encaminhe essa live para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ajudar demais. Beleza, pessoal? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas, criador do método TEMAP, que é o meu curso de terapia manual avançada pediátrica. E hoje aqui nessa live eu vou ensinar a vocês quais são as técnicas da terapia manual avançada pediátrica lá do TEMAP que a gente pode usar para conseguir ajudar esses bebês que sofrem com essas cólicas. Beleza? Então, simbora! E aí, pessoal, eu já queria introduzir a vocês. Deixa eu usar meu fone aqui, só um minuto. Tentar colocar meu fone aqui, que eu acho que o áudio vai ficar melhor. Foi. Se vocês estiverem me ouvindo, manda um legalzinho aí, por favor, só para eu ver se tá tudo ok. Certo? Beleza? Então simbora. Só para dar uma leve contextualizada, todo mundo aqui já tá cansado de saber o que é cólica, certo? Mas, rapidinho, só pra gente entrar nesse tema. Quando a gente fala de cólica, tá? Se a gente der um Google rápido, procurar aí na internet, a gente vê que ela é uma síndrome comportamental do bebê, certo? Onde ele vai apresentar um choro intensivo e irritabilidade muito grande, certo? Então, o bebê ele sente tanto desconforto que chega ao ponto de chorar, ficar todo vermelho, se contorcer todo, se espremer, curvar as perninhas, certo? Ficar vermelhinho. E elas podem aparecer aí entre a 15ª e a 17ª semana de vida, certo? E ela pode ter um pico de piora aí entre a 4ª e a 6ª semana de vida desse bebê, tá? Geralmente as cólicas elas tendem a melhorar quando o bebê vai chegando ali no 3º mês. Porém, já tem alguns guidelines de pediatria que mostram que esse tempo pode se estender até o 5º mês, porque tem se visto muito na nossa prática clínica bebês que ainda depois dos 3 meses, chegando ali entre o 4º e o 5º mês, apresentavam alguns picos de cólica, beleza? Então, geralmente ela melhora aí no 3º mês, mas pode sim acontecer de chegar no seu consultório e ter pacientes que ainda não apresentam picos e crises ali pontuais de cólica depois do 4º mês até o 5º. Certo? Beleza, pessoal? E não existe nenhum exame específico para a gente tratar a cólica ou para a gente diagnosticar a cólica, certo? O último guideline mostrou que o bebê, para a gente pensasse que ele está ali sofrendo com cólica, ele precisava apresentar algumas situações específicas, como, por exemplo, ter crises que passam de 3 horas. Ou seja, o bebê ele precisa apresentar crises de choro intensas que passem de 3 horas. Exemplo, seu bebê vai ter uma crise ali no meio da manhã, certo? E ele chora por 1 hora e pouca, tá? E ali no meio da madrugada, ele teve outra crise e ele chora 1 hora e pouca. Então, totalizou aí, em média, 3 horas de crise desse bebê. Isso precisa acontecer
alguns dias seguidos e todos os dias. E é aquele choro caracterizado como inconsolável, certo? Durante essa uma hora e pouca que o bebê está ali naquele pico de crise, não existe nada que você possa fazer que alivie aquele desconforto e que alivie a cólica daquele bebê. Então tu pode dar remédio, tu pode colocar no peito, botar para dormir, chupeta, nada vai resolver aquele pico de cólica, certo? Aquela crise. Passa aquela uma hora e pouca, o bebê fica tranquilo, certo? Então isso começa a acontecer e ficar recorrente na vida do bebê. Guidelines mais antigos falavam-se que isso precisava acontecer por 3 dias seguidos, por 3 semanas seguidas, certo? Então a gente precisa ver esse comportamento do bebê para pensar aí que ele tem uma cólica. Beleza? Que é diferente dessas outras disfunções. Por que eu gosto de sempre falar isso aqui para você? Porque sempre, todas as famílias, todo pai, toda mãe, acha que o bebê está sempre com cólica. Se o bebê está chorando, está se contorcendo, está se espremendo, é cólica. Ah, se ele está com dificuldade de fazer cocô, é cólica. Se ele está com um barrigão cheio de gases, é cólica. Não, gente, são situações diferentes, tá? E para situações diferentes, existem tratamentos diferentes. Por isso que você, fisioterapeuta, e você, mãe, também, né? Que existem técnicas aí da terapia manual que os pais conseguem aplicar também em casa, precisa saber identificar cada situação. Porque cada situação requer uma técnica específica, uma sequência de técnicas específicas, beleza? E é por isso que a gente precisa entender cada situação. E aí, quando eu falo que o TEMAP, né, as técnicas da terapia manual avançada pediátrica, ela consegue tratar a cólica, sim, ela pode tratar a cólica. Por que eu falo pode tratar a cólica? Porque a cólica, gente, não existe uma única causa, certo? Na verdade, na grande maioria das vezes, a cólica existe mais de uma causa. Então, o bebê ele pode estar sofrendo cólica e aquela cólica pode ter causas diferentes. O que a gente precisa compreender é quais são as situações que podem influenciar em aquele bebê desenvolver e estar sofrendo com cólica e o que é que eu, como fisioterapeuta, eu, como terapeuta, consigo ajudar com a minha técnica. Tá? Porque vai existir situações que a minha técnica não vai ser benéfica, certo? Ou vai existir situações que o bebê pode apresentar mais de uma causa da cólica, certo? Então ele pode ter disfunções de mobilidade tecidual, que é o que nós tratamos com a terapia manual avançada pediátrica, mas ele também pode ter outras questões envolvidas que podem estar influenciando naquela cólica. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que não existe o remédio milagroso para a cólica. É por isso que não existe a técnica milagrosa para a cólica. É por isso que não existe um botão que você aperta lá e a cólica vai sumir. Porque existem diversas situações que podem levar ao bebê a desenvolver uma cólica. E a gente vai discutir elas aqui sobre elas aqui hoje. Entendeu? Então é mais ou menos isso que vocês precisam entender, tá certo? Então é muito comum que quando a gente fala de terapia manual avançada pediátrica ou terapia manual, as pessoas confundam muito o que é, ou muitas vezes não sabem bem o que é, certo? Gente, quando o conceito de terapia manual, a gente pode classificar como qualquer área que trabalhe com as mãos como instrumento de tratamento para aquele paciente, certo? Então, quando a gente fala aí desse meio da fisioterapia, o que é que a gente classifica como uma terapia manual? Todas as áreas que usam as mãos como meio e instrumento de tratamento do nosso paciente, certo? Então, quiropraxia é uma terapia manual, a osteopatia é uma terapia manual, microfisioterapia é uma terapia manual, certo? Massagem é uma terapia manual, tá? Só que cada uma tem um raciocínio clínico e uma técnica específica para aplicar, certo? Então a gente precisa entender esse contexto. Quando eu falo isso de terapia manual, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Terapia manual, nós temos um raciocínio. Quando eu falo do TEMAP, nós temos um raciocínio, um conhecimento muito aprofundado de anatomia para a gente entender o que é que está acontecendo com aquele paciente. Qual é a estrutura que está influenciando nesse paciente, por exemplo, em desenvolver uma cólica, em estar sofrendo uma cólica,
certo? Qual é a estrutura que precisa ser tratada? Tá? Então a gente aplica testes específicos, a gente aplica técnicas específicas de avaliação e tratamento para conseguir tratar essa estrutura e resolver a causa do problema. Isso é a terapia manual avançada pediátrica. Nós tratamos a disfunção de mobilidade tecidual, tá? E quando eu falo de tecido, não é só músculo, tá? É toda e qualquer estrutura. É músculo, é fáscia, é osso, é articulação, são vísceras, nervos, tá? Temos técnicas para trabalhar toda e qualquer estrutura. Esse é o diferencial da terapia manual avançada pediátrica. É trabalhar na estrutura correta para a gente conseguir gerar resultado em poucos atendimentos, dar alta aí para o paciente em pelo menos 4 atendimentos. Beleza? Então, essa é a grande diferença, não tem como a gente aí confundir. Beleza? E aí, entrando já no mundo da cólica, para a gente entender qual é o nosso papel, como a gente consegue atuar nesses casos, a gente precisa entender quais são os grandes vilões, né? Quais são as grandes possibilidades, as grandes causas que fazem com que esse bebê desenvolva uma alteração e apresente essa crise comportamental, esse desconforto, esse choro intenso, essa espremedeira, certo? Então, o primeiro e o grande vilão, e que eu tenho certeza que quem é mãe aqui já ouviu isso de todos os profissionais da saúde, e que é uma das grandes possibilidades, pode ser uma das grandes possibilidades da causa da cólica, é o que a gente chama de uma imaturidade do trato gastrointestinal, ou imaturidade do sistema gastrointestinal. E quando eu falo imaturidade, eu não estou falando de uma... quando a gente fala de imaturidade, dá uma ideia de que o órgão não está formado, né? O tecido ali ainda está imaturo, não está completamente formado. Não é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Quando as pessoas falam de imaturidade do trato gastrointestinal, não é que o trato gastrointestinal ainda não está formado, ele já nasce completinho, certo? O que não está funcionando, a imaturidade que as pessoas falam, na verdade, é o start de funcionamento desse trato gastrointestinal. Quando a gente fala de trato gastrointestinal, a gente fala de todo o sistema digestório e ele começa desde a boca, tá? Então começa da boca, passa pelo esôfago, vai lá para o estômago, que é uma dilatação desse trato gastrointestinal, depois passa para o intestino grosso, né? Depois para o resto do intestino, enfim, é todo esse trajeto que começa desde a boca, passa e vai até para o final do intestino e se transforma no reto. Tudo isso é o trato gastrointestinal. E a gente precisa entender que ele precisa de toda uma coordenação de ritmo para ele funcionar adequadamente, certo? E esse treinamento dessa coordenação desse ritmo acontece, gente, lá desde o período gestacional, certo? Então, quando o bebê está lá na barriga da mãe, que ele está engolindo o líquido amniótico, aquilo ali já está fazendo um treinamento para dar um start nesse trato gastrointestinal e ele começar a funcionar. Esse ritmo começar a funcionar, o peristaltismo dessas vísceras acontecerem, certo? Então, por exemplo, o bebê assim que nasce, já ir para o peito da mãe, hoje fala-se muito disso, né? Da hora de ouro, que aquele bebê vai direto para o colo da mãe, tal. Gente, isso é importantíssimo. Tá? Por quê? Porque é aquele momento dele sentir o cheiro ali, dele querer ir para o peito, dele começar a sucção, aquilo ali também já é o início, já é um start para esse trato gastrointestinal começar a funcionar, certo? Então precisa existir uma sincronia dessas estruturas que é para a digestão desse bebê acontecer adequadamente. Exemplo, desde quando ele começa a sucção, quando ele começa a trabalhar esses músculos da boca, que ele vai deglutir uma válvulazinha do estômago. Imagina que o estômago é uma bolsinha, tem uma... Deixa eu pegar minha boneca aqui, só um minuto. Então, imagina que tem todo o trato gastrointestinal, começa pela boca, desce no esôfago, aqui vai ter uma dilatação, que é o nosso famoso esôfago, ou o nosso famoso estômago, certo?
É no estômago que vai acontecer toda a digestão do bebê. Então é como se fosse um liquidificador que vai acontecer ali, ó, bater todo aquele conteúdo gástrico, liberar enzimas digestivas, liberar o suco gástrico para acontecer a digestão. Então, quando esse conteúdo ele entra no estômago, as válvulas de cima e de baixo precisam fechar. Então, uma abre, o leite entra, se fecha. Acontece toda essa mobilização dessa víscera, esse peristaltismo, a liberação dessas enzimas digestivas, a liberação desse suco gástrico. Aconteceu a digestão, essa válvula de baixo precisa abrir e esse conteúdo descer e ir para o intestino. E passar por todo o trajeto do intestino, ir para o finalzinho lá do reto e a evacuação acontecer. Então entende que é como se fosse uma dança, é como se fosse uma valsa. Essas estruturas elas precisam funcionar com um ritmo adequado, que é para esse trato gastrointestinal começar a funcionar adequadamente. Então essa imaturidade desse trato gastrointestinal é isso. É esse funcionamento que não está acontecendo adequadamente. É esse ritmo dessas vísceras que não estão acontecendo adequadamente. É a abertura e o fechamento dessas válvulas que não estão acontecendo adequadamente. E o nosso papel como terapeuta, como fisioterapeuta pediátrico, que trabalhamos lá com as técnicas do TEMAP, é o que? Equilibrar esse ritmo desse trato gastrointestinal. Tá? Entenderam? Certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a imaturidade do trato gastrointestinal, ela sim pode ser um grande vilão aí da cólica, certo? Só que, diferente do que todo mundo já ouviu, todas as famílias já estão cansadas de ouvir isso, ah mãe, o seu filho está sofrendo com isso porque o trato gastrointestinal dele é imaturo, com o tempo isso vai melhorar. Quem nunca ouviu isso? Né? Eu ouço todos os dias famílias relatando isso. Mas, apesar de ser uma situação inata do corpo, ela é fisiológica, essa imaturidade, existe sim muita coisa que pode ser feita para ajudar esse bebê que está sofrendo com cólica por causa dessa imaturidade. Certo? E aí, muitas vezes, o Colides, o Colicalme, nem vou falar o nome das medicações aqui, né? Mas, enfim, as medicações de cólicas que são caríssimas, elas não funcionam. Certo? Por quê? Porque não é um problema para a medicação, é um problema mecânico. A mecânica, o ritmo dessas estruturas é que precisam ser trabalhados. E eu faço sempre uma analogia que é o seguinte, quando seu carro quebra, você leva ele no posto de gasolina ou na oficina para consertar. Não faz sentido a gente levar o carro para colocar gasolina quando ele está quebrado. Né? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Esse ritmo inadequado desse trato gastrointestinal não vai se resolver com remédio. É um trabalho para terapia manual. Certo? Então, nesses casos, tem muito o que se fazer. Tá? Então, as famílias elas não precisam ficar sofrendo com esses bebês que têm essas crises, que não conseguem dormir. Certo? A gente precisa entender todas essas situações. Beleza? Então, a imaturidade do trato gastrointestinal é uma das grandes possibilidades, certo? Então, fica aí esse alerta para vocês. Outra situação que pode ter muito a ver aí com essas crises de cólica, esse bebê está sofrendo com essa cólica, é a tal da APLV, certo? A APLV é uma abreviação para dizer que o bebê ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca, certo? Por quê? Muitas vezes o bebê ele não consegue degradar lá no intestino as moléculas de proteína do leite, que são muito grandonas. Então, ele não tem essa capacidade de fazer essa degradação dessas moléculas de proteína do leite da vaca, e aí ele vai sofrer muito para conseguir fazer a digestão desse leite. E isso pode causar uma cólica no bebê, certo? Outra coisa também que pode estar influenciando nesse bebê sofrer com essa cólica é a confusão de bico, certo? É a famosa confusão de bico que muita gente fala que quando a gente oferta chupeta para o bebê, quando a gente oferta mamadeira para o bebê, pode sim acontecer essa confusão de bico, certo? Essa confusão de bico é muito comum, tá?
O bebê, quando ele está mamando no peito e na mamadeira, ele utiliza grupos musculares completamente diferentes, tá? Então, quando o bebê ele tá lá na sucção do peito da mãe, ele trabalha muitos músculos. Muitas musculaturas precisam estar envolvidas para aquela sucção acontecer, para aquela sucção ser efetiva. Então, ele se esforça muito mais. Quando o bebê está na sucção da mamadeira, ele não utiliza todos esses músculos, né? Ele gasta menos energia, então é como se ele precisasse fazer menos esforço para conseguir mamar. E isso realmente faz uma confusão de bico aí para esse bebê, e isso pode acontecer sim do paciente apresentar uma alteração de cólica. Então ele vai engolir ar, certo? E isso pode desenvolver uma crise de cólica no bebê, beleza? Gente, quem for tendo dúvida, tem um botãozinho aqui à direita de vocês, no canto direito da tela. Clica, manda a pergunta, no final eu vou responder tudo. Beleza? Combinado? E aí, outra disfunção que pode estar envolvida e muito na cólica dos bebês são as disfunções de mobilidade tecidual, que é o que eu e você, fisioterapeuta, conseguimos tratar, e é o que as mães também conseguem fazer com técnicas específicas que elas conseguem aplicar em casa no bebê, certo? Muitas vezes essas disfunções de mobilidade tecidual são causadas lá desde o período gestacional, certo? Então, o bebê às vezes passou por situações que ficou mais apertado ali na barriga daquela mãe, que sofreu mais compressão, ou por questões do parto, certo? Questões aí da retirada, um parto cesáreo, por exemplo, vão fazer tensões ou estiramentos em estruturas muito importantes no corpo do bebê, como por exemplo aqui nessa regiãozinha de base de crânio, que é uma estrutura super nobre aí do paciente pediátrico, porque sai estruturas muito importantes desta região. Então sai, por exemplo, o que a gente chama de nervo vago, que é o nosso maior nervo aí parasimpático do corpo. Ele sai dessa base do crânio, desce e inerva basicamente 90% das nossas vísceras. Então metade do intestino é inervado por esse nervo. Então, se ele está disfuncional aqui em cima por uma posição não fisiológica, por exemplo, do bebê no período gestacional, por uma tração excessiva feita numa cesárea, por exemplo, pode causar um estiramento ou uma compressão nesse nervo. Ele não consegue mandar a informação, ou seja, a dinâmica neural não está acontecendo adequadamente e a função do intestino não vai ficar legal. E o bebê pode apresentar uma cólica. Não só cólica, mas como outras alterações, uma disquesia, uma constipação, acúmulo de gases, enfim. Isso é uma alteração de mobilidade tecidual. É o que nós tratamos com a terapia manual avançada pediátrica. É tendo esse raciocínio que você consegue entender a causa do problema, saber diagnosticar aquilo ali, saber aplicar testes específicos e técnicas específicas para tratar essas estruturas. E é assim que a gente consegue gerar resultado rápido e duradouro e dar alta para o paciente em 4 atendimentos. Certo? É conhecendo como é que funciona o nosso corpo. É aplicando as técnicas específicas nas estruturas corretas. Beleza? É assim que a gente trata o nosso paciente pediátrico. Outra coisa também, além dessa base de crânio estar disfuncional, alterações na região pélvica também podem alterar aí o funcionamento desse intestino, certo? Como, por exemplo, se o bebê ter uma alteração no peritônio, certo? Estrutura aí importantíssima, que é uma fáscia que recobre todo o intestino do bebê, e se ela está contraída, se ela está tensionada, se ela está com disfunção, essa motilidade intestinal ela não vai acontecer adequadamente. E a gente sabe que o intestino ele se move para a digestão acontecer. Gente, falta de movimento é falta de saúde. Coloquem isso na cabeça de vocês. E quando a gente fala de movimento, não é atividade física só. Nosso corpo ele é feito de movimento. Toda estrutura precisa ter mobilidade. Todo ossinho, todo músculo, todo tecido, toda fáscia, todo órgão, toda artéria, toda veia, todo nervo. Precisa existir uma mobilidade. Certo? Tecido que não se move, tecido que não tem uma mobilidade é um tecido que não tem saúde.
certo? Então a gente precisa entender esse contexto. Então, será que é esse peritônio que está aí alterando? Vamos avaliar e vamos tratar. Alterações da pelve, musculaturas dessa região pélvica, ou até mesmo a região lombar e sacral. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o vago ele inerva metade do intestino, certo? A outra metade do intestino quem inerva são inervações que saem dessa região lombar. Ou seja, se o bebê apresentar uma disfunção dessas vértebras da coluna, vai ter uma compressão dessas inervações e a dinâmica neural, mais uma vez, não vai acontecer adequadamente. O intestino não vai funcionar bem. Certo? Eita, meu bebê ficou pélvico. Ó, bebê pélvico. Olha como é que está a coluna desse cidadão. Inflexão, meses da vida. Como é que você acha que essa estrutura vai ficar? Tensa, né? Rígida. Estão dando para entender? Pegar o raciocínio. Certo? Então, ó, já falei para vocês o que tratar. Então, a gente precisa avaliar se for disfunção de mobilidade. A gente precisa avaliar essa base de crânio por causa da inervação, do vago. A gente precisa avaliar a região do abdômen, tratar esse peritônio. A gente precisa avaliar região pélvica, porque dessas estruturas saem inervações que inervam metade lá do intestino, certo? Tem outras estruturas de fáscias também dessa região pélvica que pega e envolve o intestino do bebê, então precisamos avaliar e tratar, certo? Então, além do bebê ter diversas causas que podem levar a ele a desenvolver uma cólica, até se for disfunção de mobilidade tecidual, também existe diversas estruturas que podem estar influenciando nessa cólica. E a gente precisa saber avaliar e tratar. Entendeu? Beleza, gente? Outra situação também que pode fazer com que esse paciente desenvolva essa alteração e esse tipo de disfunção é a questão da flora intestinal desse paciente, tá? Olha que interessante, o bebê ele precisa nascer com 5 cepas de bactérias específicas para o intestino dele funcionar adequadamente. Essa flora intestinal com essas 5 cepas já é formada desde o período gestacional, tá? Desde lá da gravidez. E é a alimentação da mãe que vai formar essas bactérias específicas lá que o bebê precisa nascer com elas já. Isso quer dizer o quê, Ícaro? Que a alimentação da mãe durante o período gestacional pode influenciar esse bebê estar apresentando essa cólica? É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Certo? Ou seja, mães que comem muita açúcar, carboidrato, enfim, não tem uma alimentação equilibrada, certo? Essa flora intestinal desse bebê provavelmente pode estar alterada. Pode ser uma das causas da cólica? Yes. Sim, sim, sim. Certo? Olha que interessante, tem um estudo que fala também, eu vou tentar procurar e postar para vocês. Mas outra situação que pode estar influenciando aí na cólica, esse estudo viu uma relação de mães que não produziram melatonina suficiente no período gestacional, ou seja, por algum motivo essa criatura não conseguia dormir bem durante a gravidez, não produziu muita melatonina e baixa melatonina no período gestacional, esse estudo viu que tem relação com bebês que têm uma incidência maior em apresentar cólica. Certo? Olha que interessante. Então, entendem, gente, que existem muitas situações que podem estar influenciando nessa cólica e muitas vezes o bebê pode apresentar mais de uma situação. O que a gente precisa entender é colocar na balança e ver quem é que está pesando mais, certo? Por que eu falo isso para vocês? Porque pode chegar um paciente no seu consultório que apresenta cólica e que você sabe sim que ele tem disfunção na base do crânio, que ele tem disfunção na pelve, que ele tem disfunção lá na lombar, certo? E você tratou, só que melhorou, mas não melhorou 100%.
tá? Ainda apresenta crise de cólica, ainda apresenta crise de choro, ainda tem irritabilidade, ainda não consegue dormir. Ah, é você que é um profissional ruim? Ah, é a técnica que não funciona? Meu Deus, o TEMAP não funciona. Não! Será que a disfunção de mobilidade tecidual estava pesando mais do que essa alteração da flora intestinal, por exemplo? Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que muitas vezes, isso é bem comum, inclusive chegar lá no consultório, pacientes que vêm, é prescrito medicação para tratar a cólica, tipo uns probióticos da vida, e muitas vezes piora o quadro desse paciente. Por quê? Porque aquelas cepas ali que tem naquele probiótico, o bebê já tem no intestino. Excesso de bactéria pode também causar uma alteração aí, uma desbiose, certo? Intestinal. E o bebê pode piorar. E, gente, não é raro. É muito comum isso acontecer. Ou seja, a alteração da flora intestinal não estava sendo a causa daquela disfunção. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Estou com meu roteirinho aqui para eu não esquecer de falar nada com vocês hoje. Certo? Então, vocês precisam saber identificar todas essas situações. Por quê? Porque às vezes o problema não é da sua alçada, meu querido. Às vezes não é você que vai resolver o problema. Ou às vezes tem problema que você consegue resolver, mas ele não está pesando tanto ali naquela situação e crise de cólica daquele paciente. E você tem a obrigação de saber e falar isso para as famílias. Certo? Entendeu? Então, algumas respostas que podem direcionar vocês para saber se esse bebê ele tá aí, algumas respostas da família, né, da sua anamnese ali com a mãe, com o pai, para saber se essa criaturinha está sofrendo com cólica ou não, diferenciar de outras disfunções. Ah, esse bebê, não, ele se espreme na hora de fazer cocô, tal, soltar um pum, mas quando ele faz, ele consegue ficar tranquilo e relaxa. Isso não é cólica. Isso é outra disfunção. Certo? Ah, ele fica muito estufado, a barriga muito estufada, dura, se contorce todo, chora, solta um pum, às vezes ele tá dormindo e acorda porque soltou um pum chorando, tal, eu acho que ele deve ter cólica. Isso também não é cólica. Isso é outra disfunção. Certo? Ah, porque eu vejo que ele sofre para fazer cocô e o cocô não tá tão molinho, tá mais assim endurecido, um pastoso mais para duro, tem até um tampão assim mais rígido no primeiro cocô que sai, depois ele vê um pouquinho mais molinho. Isso também não é cólica. Certo? Então, na grande maioria das vezes o bebê ele apresenta outros tipos de alteração, não apresenta cólica. E todo mundo acha que é só cólica. Todo mundo acha que é só cólica. Certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Saber qual é a pergunta correta que vocês vão fazer para essa família faz total diferença para você identificar se aquilo ali é uma cólica ou não. Tá? Porque são técnicas diferentes que a gente vai tratar. A gente vai fazer. E são orientações diferentes também que a gente vai dar para essa família. Beleza, gente? Combinado? Então, a gente viu a diferença de cólica e outras disfunções. Falei para vocês que o bebê, para apresentar cólica, os guidelines de pediatria falam que ele precisa ter crises seguidas de pelo menos 3 horas por dia, certo? Dando aquele exemplo lá que vai ter uma crise de 1 hora e pouca, depois ele pode ter em outro momento do dia outra crise de 1 hora e pouca. Isso tem que se repetir por alguns dias na semana, por algumas semanas seguidas, certo? Falei para vocês a diferença do que é definição de uma terapia manual, né? São ferramentas, são todo o nosso raciocínio e ferramentas que utilizamos como as mãos de instrumento de tratamento, certo? Falei para vocês também sobre as diferenças das disfunções de cólica,
de uma disquesia, de gases, de uma constipação, são coisas completamente diferentes. Falei para vocês das possíveis causas da cólica, né? Pode ser uma imaturidade do sistema do trato gastrointestinal. Falei para vocês do todo o funcionamento do trato gastrointestinal. Falei para vocês a diferença. Uma PLV pode causar uma cólica, uma confusão de bico pode causar uma cólica, as disfunções de mobilidade teciduais podem causar uma cólica. Falei todo o raciocínio aqui para vocês das estruturas, de base de crânio, de nervo vago, de pelve, do peritônio, da coluna lombar. Tudo isso são estruturas nobres e que a gente precisa tratar aí quando a gente fala do bebê que sofre com cólica, certo? Alterações da flora intestinal podem também ser um motivo da causa de cólica, certo? Mães que produziu pouco melatonina no período gestacional pode estar relacionado com cólica e que o bebê pode ter todas essas situações, ser qualquer uma delas, e elas também podem estar associadas e estar causando a cólica nesse bebê, e é o nosso papel saber qual é a que está mais pesando, qual é a que está pesando mais ali naquela situação, certo? Acho que falei muita coisa aqui hoje, né? Super aula. Quem tiver dúvida, joga duro. Estou à disposição. Certo, pessoal? Então, quem não tiver dúvida, na próxima quinta a gente tem de novo livezinha nesse mesmo horário às 27, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem um direct. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Beijão, beijão, tchau, tchau e até a próxima.